Fala galerinha do Hora H Esportes, estamos aqui para mais uma live e agora a de hoje é a última live. Vamos falar com Patrícia Chepa, a menina do handebol de praia, só eleita a melhor do mundo 2 vezes. Caramba, hein? Que responsa! Daqui a pouquinho ela estará aqui falando da sua trajetória, da sua vida no esporte, sobre o handebol. Ah, ela já entrou, ela é pontual. Já está aqui, vou convidá-la para bater aquele papo gostoso, saber um pouquinho da sua trajetória, que haja história dessa menina. Já está presente aqui, queria te agradecer. Boa noite, Patrícia, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, e você, está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem também. Vim na correria do trabalho, mas deu para chegar, organizar mais ou menos para a gente começar no horário. Não, eu falei, pontuadinho, assim, você mandou lá, eu já tinha percebido que você tinha mandado, só que não deu para entrar lá. Queria te agradecer grandiosamente por participar aqui da nossa live e por dar essa 1 hora de sabedoria pra gente aqui, saber um pouquinho de handebol de praia. Queria te agradecer, Patrícia. Olha, eu que agradeço de coração a oportunidade de falar desse esporte que eu tanto amo e que eu tenho certeza que todo mundo que vai ter a oportunidade de ouvir também vai ter um interesse e vai gostar assim como eu também. Obrigada, viu, de coração. Que isso, nós que agradecemos. E tem um detalhe, né? Depois daqui vai jogar lá no canal nosso do YouTube, vai jogar dentro nas nossas redes sociais, onde a galera entra lá e depois curte. E muita criança, que nós temos uma grande parte aí do nosso público é criança também, vai ter a oportunidade de saber aí a trajetória e se espelhar também, né? Porque o nosso futuro aí tá nas crianças, né? É, Né, isso aqui é o que Patrícia? mais vale, viu? É o que mais vale. E por isso que eu fico feliz pela oportunidade, a gente conseguir levar, e sem dúvida as crianças são um alvo aí muito importante e especial para o futuro da modalidade. Então eu fico feliz que a gente vai conseguir alcançar algumas aí com esse bate-papo bem legal que a gente vai bater aqui. Que bom. Agora, vamos lá no início da Patrícia, lá no início de tudo. Como foi parar no esporte, Patrícia? Da onde veio a ideia? Acredito que foi levada por alguém, mas como que foi essa chegada aí no esporte? Olha, o meu início no esporte, eu acho que, acredito que como muitos, foi na escola, né? Eu comecei várias modalidades na escola. Eu tive um professor muito bom, o Lidmar, que me incentivou muito, me motivou muito a estar participando de várias modalidades. E lá eu conheci o handball. E graças a ele, graças a tudo que ele fez com tanta excelência, ele me inspirou muito e eu segui um caminho aí na modalidade. Então, a princípio, o Uhum. meu início foi lá no handball, na escola. Eu cheguei a participar de outras modalidades, futsal, vôlei, tudo que tinha de esporte eu estava sempre participando, sempre gostei muito. Um dos grandes incentivadores também foi meu pai, né? Meu pai sempre me levou para estar praticando alguma coisa, algum esporte, independente do que fosse, ele estava sempre me motivando a ser bem ativa. Então, na escola, eu fui fazer os meus primeiros passos. Em seguida, eu já comecei nas categorias de base, no handball, e saí da minha casa bem cedo. Eu fui jogar no Rio Grande. Eu sou do Espírito Santo. Eu nasci numa Uhum. cidade do interior do Espírito Santo, chamada Santa Teresa, mas vivi aí uma grande parte da minha vida em Vitória, que é a capital do Espírito Santo. E lá eu joguei nas categorias de base pouco tempo, porque ainda nas categorias de base eu fui para o Rio Grande do Sul. E lá eu comecei a minha carreira aí, ingressando no profissional, uma modalidade que é amadora, mas eu vivi do esporte aí por muitos anos, só do esporte. E nele eu tive aí minha formação profissional, enfim, tudo isso. Aí o handball de praia eu fui conhecer muito depois, entendeu? Então, o meu início mesmo foi lá na escola com o handball de quadra. Então, e aí você está dizendo sair de uma cidade muito nova para ir para uma outra que totalmente diferente, né? O Sul é totalmente diferente. A gente se Sim. compara aqui com o Espírito Santo, São Paulo e Rio, tá mais ou menos ali, mas Sul não tem nada a ver. Como que foi a Patrícia cair no Rio Grande do Sul? Olha, foi bem difícil, foi bem desafiador, mas foi enriquecedor.
também. Eu acredito que esse meu início somou muito para toda a minha trajetória dali em diante, porque passei por Uhum. muitas dificuldades lá em questão de estar longe da família, de, de estar com pessoas muito diferentes de cultura mesmo, apesar de ser o Sim, Brasil, a cultura era muito diferente e o técnico era bem rígido, então isso também me ensinou a ter uma postura diferente, uma cabeça diferente, lidar diferente com as adversidades e com as dificuldades. Então, assim, não foi nada fácil. Foi uma primeira experiência bem desafiadora, mas que eu agradeço muito por ter passado, porque se tivesse sido um pouco, acredito que se tivesse sido mais fácil, talvez eu não teria crescido como eu tive a oportunidade de crescer. sim. E essa época aí, você tinha quantos anos, Patrícia? Só para a gente sim Eu tinha 16 entender. anos, 16 anos para 17 anos, mas ainda tinha 16. E É, co- desculpa. não pode falar. Não pode É, falar. então, aí eu fui para lá para jogar nas categorias de base e eu fiquei um ano só. Logo em seguida, eu já fui direto para São Paulo, onde eu fiquei boa parte aí da minha carreira no handball de quadra. Uhum, uhum. Ó, e essa época que você foi pro Sul, ainda você estava, acredito que no colégio ou na escola, né? Por aí, né? Como Sim. que era aconselhar a escola com o esporte? Porque já que você mudou de cidade, já tem essa transição. Sim, eu estava ainda cursando o ensino médio, tanto que eu finalizei o ensino médio lá no Rio Grande do Sul Uhum, e foi lá a gente tinha todo um suporte para seguir nos estudos, mas era um compromisso a mais, né? Eu não tinha só o esporte para me comprometer, para ter como uma responsabilidade, eu tinha que seguir com os meus estudos, né? Tendo o devido compromisso também, responsabilidade com eles. uhum. Então, assim, longe da. Eu basicamente passei um período bem sozinha lá. Então, ter que fazer esses estudos de transição, sair de uma escola que eu estudei por muitos anos, chegar numa escola nova, vindo de outra cidade. Eu estudava na parte da manhã e eu lembro que uma das dificuldades que eu tive também foi o translado até a escola. Eu ia caminhando e era bem frio na época que eu estava lá. Então foi uma coisa que eu tive que me adaptar também, além de todas as Uhum. mudanças, o clima mudou muito também. Eu cheguei a enfrentar lá menos 1 grau, em algumas Nossa, épocas 5 graus, 6 graus, o que para mim, vindo de Vitória, uma cidade de praia, quente, né? foi uma mudança muito grande. Então, assim, mas deu pra gente, pra eu conseguir conciliar, tanto que eu concluí. E isso foi Uhum. uma coisa que eu sempre dei prioridade também nos meus estudos, independente da carreira. Mas, sem dúvidas, é uma divisão de responsabilidades, né? E às vezes uma acaba atrapalhando um pouco o outro. Não é fácil Sim, conciliar. sim. E foi nessa fase que você entendeu por si que você falou, meu, eu vou ser atleta, porque eu saí do Espírito Santo, vim para o Sul. Acredito que essa vai ser minha carreira. Olha, eu no começo não acreditava que eu pudesse seguir no esporte. Eu via isso como algo muito distante, porque lá no Espírito Santo não tinha muito essa questão de pessoas vivendo do esporte, né? Não era tão forte. Então, assim, era uma Uhum. coisa que eu via bem distante. Mas quando eu fui para o Rio Grande do Sul, quando eu tive esse convite, eu vi algumas portas se abrindo. E aí eu comecei a enxergar que era possível e que eu realmente já tinha abdicado de algumas coisas da minha vida, que foi esse tempo que eu fiquei longe da minha família, e que eu iria tentar mais um pouco mais, ir um pouco além, mesmo sabendo de tudo que eu iria possivelmente enfrentar, seguir longe da família, mas eu queria tentar um pouquinho mais, e foi realmente ali que eu consegui enxergar esse caminho. Dali você comentou que aí você veio para São Paulo, né? Você ficou um ano só lá e veio para São Paulo. E aí, mais uma vez, adaptação. Como que foi para se adaptar? Eu acho que foi mais fácil, né? Porque São Paulo é mais próximo, assim, do Espírito Santo, né? Foi bem mais fácil. Mas assim, em São Paulo teve uma outra transição, assim. Lá no Rio Grande do Sul tinham poucos jogos,
A gente disputava campeonatos a níveis nacionais, porém o estadual não era tão forte como quando eu cheguei aqui em São Paulo era. Aqui em São Paulo o campeonato Uhum. durava o ano inteiro e eram muitos jogos e eu jogava mais de uma categoria. Então eu jogava a minha categoria e ainda jogava duas categorias acima. Então, eu tive que lidar aí com um volume maior de treino, uma responsabilidade maior, jogos mais difíceis, difíceis e tudo isso também só veio para somar. Eu fui para Uhum. Guarulhos, nessa transição do Rio Grande do Sul para São Paulo, eu fui para a equipe de Guarulhos, uma equipe que na época era uma grande equipe, que tinha grandes nomes, pessoas que eu admirava quando eu assistia os jogos adultos lá do Espírito Santo, então foi tudo também meio que mágico. Foi aquela sensação de não acreditar que eu estava ali e por nunca pensar que um dia eu estaria ali, ao lado da Aline Pará, por exemplo, que é um grande nome da Nossa. modalidade, né, a Lucila, entre outras, várias atletas que jogaram, já tinham jogado as Olimpíadas, eram referências, e eu estava lá. Então eu era bem distante e eu custava um pouquinho acreditar que eu estava vivenciando aquilo, mas eu queria aproveitar ao máximo. Então, assim, foi uma Uhum. transição, teve uma dificuldade por conta desse volume, dessas dificuldades em jogos, mas foi um pulo, um salto muito grande na minha carreira. Muito grande. E é muito rápido, né? Aconteceu muito rápido, né, Patrícia? Da saída do Espírito Santo para o Sul e para São Paulo para cair numa grande equipe dessa com estrelas já foi muito rápido, né? Foi muito rápido e por isso que eu ficava ainda com essa sensação de não acreditar que estava vivendo aquele momento. Então passava realmente um filme na cabeça. Eu pensava assim, nossa, alguns anos atrás eu estava assistindo essas pessoas jogando pela seleção e nunca na minha vida que eu imaginaria que alguns anos seguidos eu estaria aqui compartilhando um treino com essas feras. Então, assim, foi tudo muito mágico e somou muito também na minha vida. Sim, e aí a recepção quando você chegou lá, porque assim, uma coisa é você chegar igual no Sul, tal, tá todo mundo no mesmo nível, tal, né? Para você encaixar ali no meio dessas estrelas já que tinham já nome mundiais, tal, qual foi a recepção delas também? Eu acredito que só veio a engrandecer rápido para você pegar isso aí, né? Sim, quando eu cheguei, eu estava numa categoria bem abaixo, né, do que as meninas da seleção adulta, né? Tinha meninas da Aham. seleção também nas categorias de base, mas eu cheguei na categoria juvenil e a Aline, todas essas referências estavam na adulta. Então, assim, não Uhum. tinha tanta proximidade, mas elas sempre me acolheram muito bem, estavam sempre dispostas a me ajudar, a aquele espírito de equipe, de saber que todo mundo precisava crescer para que a gente conseguisse o objetivo comum, que era ganhar as competições. Então, eu devo muito a muitas dessas meninas que passaram na minha carreira, que acrescentaram muito com as suas experiências, com a sua ajuda, com a tua força mesmo. E ali eu acredito que foi as primeiras competições assim de grandes nomes, né? E aí, qual que foi a primeira que você lembra da competição que você jogou ali no Guarulhos, que já te deu um impacto grande, assim, a primeira medalha, você sentiu ali. Você lembra dali, da primeira competição? Olha, em Guarulhos, eu disputei campeonatos nacionais também. Tive a oportunidade de jogar os campeonatos brasileiros na minha categoria, em categorias acima. E cheguei a jogar também o Paulista na categoria adulta. Na época que eu cheguei, ainda era permitido a categoria juvenil jogar o adulto. Uhum, Então, uhum. assim, foi bem marcante poder ter essa vivência, essa experiência, que era um nível, algo bem acima do que eu vivenciava tanto no Espírito Santo quanto no Rio Grande do Sul, e eu estava tendo a oportunidade de me desafiar ainda mais ali naquele momento. Então, assim, eu lembro de todas as competições, todas foram muito marcantes, todos os jogos, tinha sempre uma dificuldade, algo que a gente sempre queria ir a mais. Então, assim, eu Uhum. acho que toda essa minha trajetória em Guarulhos foi muito marcante para mim. A professora Meg, a professora Marisa, são pessoas maravilhosas e técnicas excelentes que atribuíram muitas qualidades aí à minha vida.
Ó, nós só estamos falando com a tetracampeã mundial. Como que foi? Porque para chegar no mundial ali, você vai fazendo né? A gente brinca da escadinha. Para você chegar ali, qual que foi o primeiro brasileiro? Porque assim, a galera tem que entender que são etapas que passam para chegar no mundial, né? Para você chegar numa seleção brasileira, para você representar o Brasil. Dentro do nacional, qual campeonato que te marcou mais ali do nacional? Porque às vezes não é nem sempre pela medalha, né, Patrícia? Mas sim pela situação, pela fase que você passa. Você tem Sim. algum campeonato que te marcou bastante? Olha, dentro de todo esse contexto, eu tenho vários, né? Mas acho que lá no início, lá no início, o que me marcou mais foi o campeonato que eu pude jogar lá no Espírito Santo. Minha primeira competição no Espírito Santo foi em 2011, uma transição de 2010 2011, um campeonato brasileiro de handebol de praia. Foi um dos primeiros que eu joguei na minha cidade, depois de ter saído há muitos anos atrás. Eu retornei lá Uhum, jogando uma outra modalidade e lá eu tive minha primeira convocação para a seleção de handebol de praia. Então foi bem uhum. marcante. Realmente lá a minha equipe não fez uma boa competição, nós não medalhamos, mas foi um triunfo aí de uma luta pessoal que teve um encerramento, um fechamento ali muito especial. Então foi nesse Uhum. ano, lá no Espírito Santo, que eu fui convocada, foi quando eu entrei na seleção de handebol de praia que eu pude ter a oportunidade de viver tantas coisas maravilhosas nessa modalidade. E ó, você comentou de algumas já técnicas, algumas pessoas que muito importante na sua vida, né? E eu comento que às vezes tem pessoas que te direcionam, é uma coisa muito doida, porque às vezes te direcionam numa parte que fala assim, ó, não vai por aí não, vai por aqui que você vai se dar bem e tal, e você acaba aconselhada e vai e dá certo. Você tem uma pessoa que dentro desse período que você estava aí entre competições, já jogando em São Paulo, tal, que direcionou um olhar que você não enxergava? Você consegue citar alguém aí? Às vezes não é nem técnico, às vezes até uma companheira, né? Olha, eu tenho muitas amigas que o handball de quadra me trouxe, né? Como foi o meu início, essas vêm comigo, muitas inclusive vêm comigo da quadra e jogam comigo o handball de praia há Uhum. muitos anos. Então, assim, eu tive sim, eu não vou citar nome de um ou outro para não ser injusta, Uhum. mas sim, teve muitas amigas, companheiras de equipe que me ajudaram muito na hora da decisão difícil aí, de seguir um caminho, porque para a gente é muito delicado a gente estar num lugar e arriscar, porque é sempre um risco. Você sabe onde você Uhum. está e você fazer essa mudança pode ser positiva, pode trazer muitas coisas boas, mas também pode ser muito ruim. Então é Sim. sempre muito difícil tomar essa decisão de sair de uma equipe para ir para outra equipe, de sair de uma cidade para ir para outra cidade. Toda mudança gera uma insegurança, né, um medo, um certo receio, mas eu tive sempre pessoas que estavam do meu lado me apoiando e sempre me deixando muito tranquila que independente da decisão que eu tomasse, caberia a mim e as pessoas que estavam do meu lado a tornar essa decisão a melhor decisão possível. Então, assim, Uhum. eu tenho tanto profissionais, né, técnicos, comissão, até mesmo fisioterapeutas, muitas vezes conversando comigo, me ajudaram bastante. Família, amigos, eu sou muito abençoada, porque tem pessoas de muito bom coração que me ajudam, que me iluminam muito. Ó, dentro do contexto do handebol, né, de quadra ainda, qual que foi qual que foi o time ali, o que você decidiu? Qual que foi a mudança, né? Porque assim, são dois esportes que se praticam, eu acredito que praticamente na mesma regra, mas são totalmente diferentes no sentido de adaptação, de um é solo, né? Indoor que fala, né? E o outro é Isso. de areia. É, como que foi você já tinha esse pensamento? Foi um convite? Como que pintou isso aí?
Olha, a primeira vez que eu tive um contato com o handball na praia foi no Espírito Santo quando eu era muito nova, eu era Nossa. cadete ainda. Só que lá eu participei de um festival que na época era chamado uma maratona de handball e era férias do pessoal que jogavam indoor e a gente fazia uma maratona de handball na areia. E as Uhum. regras eram as mesmas da quadra, trazia para a areia a medida, enfim, era algo bem diferente, era um festival. Não era nada parecido com um handball de praia mesmo, é bem diferente. E foi a minha primeira vivência. Depois disso, toda a minha trajetória na quadra, eu nunca pensei em fazer a transição para o handball de praia, nunca mesmo. Então, assim, depois de posso colocar aí, eu acho, uns 8 anos da minha carreira, eu fui convidada por um técnico da equipe indoor que eu estava. Ele fazia parte da comissão do handball de praia da seleção brasileira. E ele falou: o que vocês acham, a equipe de handball de quadra, o que vocês acham da gente disputar o campeonato estadual de handball de praia? A gente vai estar de férias, vai ser legal para vocês, eu acho que vocês conseguem se adaptar bem. E foi o professor Alexandre Almeida, de Campinas, que me apresentou a modalidade mesmo, em si, as suas regras, a dinâmica do jogo, Uhum. todo o que é o handball de praia mesmo, o meu início foi com ele. A giro, aérea, tudo assim de técnica eu pude aprender com ele. E, e foi ali que eu comecei junto com essa equipe, que inclusive muitas dessas meninas que começaram comigo até hoje jogam na equipe que eu represento, que é o 360 Uhum. Graus nas Areias de Campinas. Então, assim, nós estamos juntas há muitos anos, já tem aí 8 anos, basicamente, que também eu estou nessa equipe com essas meninas, grande maioria, algumas já saíram, mas esse meu primeiro contato, basicamente, com o handball de praia em si, foi ali. E foi algo muito mágico, assim, porque foi mágico e foi tudo muito rápido também. Porque assim que eu Uhum. comecei a jogar, eu fui para uma primeira competição. Ali nessa primeira competição eu já entrei numa lista selecionada da seleção, porém eu tive uma lesão em seguida no indoor, no ombro, e aí eu não pude me apresentar. Me operei, me recuperei e na competição seguinte, que foi essa do Espírito Santo, joguei e fui convocada novamente. Então, assim, foi tudo muito rápido e, e eu não sei, acho que as coisas acontecem como tem que ser, né? Não era uma coisa que Sim. não passava nem um pouco pela minha cabeça, mas que trouxe tantas coisas inacreditáveis que eu não sei nem como agradecer a como Deus me levou para esse caminho. E foi ali que acho que deu a viradinha de chave também para você, né? Porque assim, uma coisa é quando o pessoal te conhecia como a Patrícia Chepa do handebol indoor, e de repente começa a conhecer a Patrícia Chepa do handebol de praia, né? E é uma coisa Sim. totalmente diferente. A Tamires passou por aqui com a gente também, a semana retrasada. Ela teve aqui com a gente, participou, falando da Super trajetória amante dela. da modalidade, né? Meu, essa daí eu falei, você não dorme não? Você é ligada, ligada no 220? Ela é Aí incrível. ela falou, cara, eu sou fissurado, o pessoal até brinca, porque eu durmo muito. Ela falou, eu gosto de dormir de noite, mas eu sou ligadaça e sou dessa forma, dentro, fora de quadra, faço diversas coisas. Eu falei, cara, e aí eu comentei que você ia estar aqui, ela falou, nossa, que show, tal. Falou, pô, ela vai participar com a gente também. E eu acredito que foi isso, né, Patrícia? A viradinha de chave ali na hora que você desliga ali do indoor para pro de praia, né? Foi a virada de chave na sua vida, né? Olha, demorou um pouco ainda, né? Eu tive aí alguns anos em que eu continuei no indoor porque era a minha profissão, né? Sim. Eu vivia do handball, né? Vivi por muitos Sim. anos só do handball. E nessa época eu jogava em Campinas, eu vivia pelo clube de Campinas, né? Minha renda era de Campinas, fazia faculdade, que era um benefício do clube indoor. Aham. Então, e aí eu conheci o handball de praia.
Isso foi em 2009, mais ou menos, né? Que foi quando eu conheci. E aí teve esse problema da minha lesão, 2011, que eu entrei para a seleção. Depois de 2011, eu ainda joguei profissional até 2016, 16 para Uhum, 17, jogando profissional indoor e representando o Brasil na seleção de praia. E nesse percurso eu uhum. cheguei a representar o Brasil também na seleção indoor. Então, assim, Nossa, não foi tão mudança de chave por conta da minha sim, profissão. sim. Muitas vezes eu fui inclusive questionada de qual eu preferia, qual que eu gostaria mais de jogar, se era quadra, se era areia. E eu sempre deixei bem claro que eu amava muito os dois, tanto que eu passei tantos anos dedicadas às duas modalidades ao mesmo tempo, o que gerou aí uma sobrecarga, foi bem difícil, Uhum, porque eu uhum, conciliava a um certo momento o handball e a seleção e o clube de praia. E depois de um tempo, eu comecei a dividir indoor, minha profissão, eu sou profissional de educação física, sou coordenadora de uma uhum. academia aqui em Santo André, e junto com a seleção também e o clube. Então, eu estava num momento que eu já estava tendo que tomar uma decisão. Não dava para seguir no alto rendimento, me dividindo em tantas tarefas, alguma coisa ia ficar um pouco de lado e eu não podia deixar isso acontecer, ainda mais nesse tempo todo que eu me dediquei, eu não poderia ser tão irresponsável. Só que, para você ter uma Uhum. ideia, em 2014 eu cheguei aí para a Turquia para jogar indoor. Então, assim, eu ainda demorei um tempinho. Foi agora, recentemente, a minha equipe de Santo André, que foi a última equipe que eu joguei indoor, ela teve um problema financeiro e a equipe se encerrou. E, junto a isso, eu recebi uma proposta de um cargo na academia em que eu trabalhava para ser a coordenadora da área fitness. E eu acabei aceitando, e foi quando eu tive que tomar uma decisão. Não daria para jogar indoor profissional, ser a coordenadora de uma academia e ao mesmo tempo representar a seleção brasileira e ter um clube também do handebol de praia. Uhum. Então, e junto a isso veio uma cirurgia novamente. Então, assim, tudo foi me levando a ter que decidir, porque senão ia chegar um momento que eu não iria conseguir mais fazer bem nada. Então foi quando eu decidi não seguir mais no handball indoor. Recentemente eu recebi uma proposta para sair, duas propostas para sair do país para jogar handball indoor, Nossa. mas eu tô nesse momento em que realmente eu preciso fazer escolhas. Não dá, eu Uhum. não tenho condições, por exemplo, de largar um cargo que eu tenho na minha profissão, que é algo que eu entendo como duradouro, é algo que eu tenho algumas metas, algumas coisas a conquistar, e simplesmente sair do país para jogar indoor e sem saber como que. É aquela questão que eu te falei, toda mudança tem os seus Uhum. riscos, Uhum. traz a insegurança e chega um momento que a gente precisa realmente abdicar de alguma coisa e confiar na tua decisão para poder seguir em paz e se dedicando ao máximo possível àquilo que você escolheu. Sim. Ó, e é uma coisa tão, igual você está comentando, que foram acontecendo tão rápido em tudo, né? E Sim, acabou coincidindo que você jogou para uma seleção de indoor e ao mesmo tempo jogava para uma seleção de praia. Isso aí é para poucos, né, Patrícia? São muito poucos em qualquer modalidade. É muito poucos as pessoas que têm a possibilidade de jogar por duas seleções do mesmo país no mesmo esporte, né? Porque é handem de indoor e handem de praia, eu considero como handem, mas são diferentes, mas sim. considero né, no mesmo esporte. É muito raro. Como que foi a sensação de chegar a ser tetracampeão mundial? Meu, como. Acho que assim, também é muito poucos, né? Muitas poucas pessoas conseguem, né, Patrícia? Olha, eu lembro de cada competição assim com muito carinho. Cada competição teve a sua dificuldade, teve a sua superação e trouxe aquela emoção
que não tem como se comparar, né? Então, cada competição eu levo com muito carinho, levo assim com muito respeito, porque todas somaram muito na minha vida, tanto profissional, tanto como atleta, quanto como pessoa, né? A gente tem Uhum. uma oportunidade de realmente buscar sempre ser melhor e todas essas competições foram saltos assim na minha vida, tanto como atleta, tanto dentro de quadra como fora de quadra. Então, assim, eu não consigo explicar. Muitas pessoas me perguntam: ah, como é ser campeã mundial? Cara, ser campeã mundial é você acreditar numa coisa, se propor a batalhar por aquilo, abdicar de muitas outras coisas e no final ver que tudo valeu a pena. E Uhum. muitas vezes a gente chega, nós atletas chegamos, fazemos todo esse trajeto, lutamos, abdicamos, né? Passamos pelas dificuldades, pelos momentos bons, ruins e não chegamos ao pódio. E ainda assim a gente muitas vezes termina com essa mesma sensação de que valeu a pena, porque o esporte tem disso, né, na vida das pessoas. Uhum. Então assim, eu fui para desde 2011, eu fui para todos os mundiais que a seleção participou. E cada mundial, eu só saí dali melhor do que eu entrei. Mesmo aqueles que a gente não conquistou o título, mas que a gente medalhou, todos a gente medalhou até então. Então, todos tiveram ali um valor que no final faz com que as coisas, com aquilo, tudo que você às vezes se questiona, de que, nossa, será que realmente. E que muitos questionam também, falam assim: ah, será que vale a pena mesmo você estar com dor? Será que vale a pena você estar longe da tua Uhum. família esse tempo todo? Será que vale a pena, tipo, se dedicar tanto a uma coisa que talvez, sei lá, possa ser que não dê nada? Vale a pena, porque eu conheci pessoas incríveis nessa trajetória inteira. Eu vivi momentos incríveis que só me somaram e eu consegui ver as coisas com um outro olhar e ser uma pessoa melhor por conta do esporte. Então, assim, eu acho que como é ser campeão mundial tantas vezes é uma benção, assim. Poucos conseguem ser, então eu sou muito grata por ter a oportunidade. Eu sei que muitos poderiam estar no meu lugar, muitos mereceriam estar no meu lugar, então eu tenho que agradecer muito por ter a oportunidade de estar lá. E eu vou levar isso para sempre na minha vida, independente de quantos anos eu tiver. Eu vou sempre levar tanto a construção e como tudo que somou na minha vida nesse período que eu vivi no esporte. Com certeza, meu, porque assim, eu acabei de comentar, são para poucos, mas e aí? Tudo que você representa e às vezes acontece durante um ano, tem as premiações particulares. E essa particular veio somente duas vezes eleita a melhor do mundo. Aí eu acho que dá eu brinco que é a tela azul do computador, quando dá aquele pan, sabe, aquele barulho pan e sobe aquela tela azul, você fica parado assim. Eu acho que a sensação deve ser mais ou menos isso, quando você. Que, como você recebeu, como que foi a sensação de ser eleita a melhor do mundo, Patrícia? Olha, eu vou falar em especial na verdade, os dois momentos foram especiais em situações diferentes. A primeira vez que eu fui eleita foi em 2012, no meu primeiro mundial. Esse, esse, esse reconhecimento, né? Porque assim, muitas vezes as pessoas analisam com o teu olhar, né? E fica assim, ah, será que poderia ser tal pessoa? Ou poderia ser outra pessoa? Será que teria que ser? Eu até mesmo me questiono, nossa, será que era para ser meu mesmo? Ou, enfim, de outra pessoa? Mas as coisas não acontecem por acaso. E assim, esse meu primeiro mundial, eu fui desacreditada que eu estaria entre as 10. Eu imaginei que Nossa. eu não iria por conta de ser minha primeira convocação para mundial, por ter atletas bem mais experientes, e eu acabei indo. Chegando lá, eu vivi intensamente aquela competição por N motivos ali bem emocionais. A gente estava numa competição mais que especial. A nossa técnica, a Rossana, ela tinha perdido os pais recentemente num acidente
E eu via a todo instante no olhar dela, um olhar bem distante, com a sensação de que estava ali, mas que na verdade estava sentindo muita dor ainda por toda a perda. E me veio a todo instante a sensação de que eu deveria me dedicar ao máximo para que eu pudesse ao menos trazer o título para amenizar essa dor que ela estava ali, por tudo que ela estava se dedicando naquele momento para que a gente chegasse no topo do mundo novamente. O Brasil vinha de Uhum. competições em que não chegava ao topo do mundo, então todo mundo queria muito isso. Então, foi ser campeã mundial já foi um prêmio incrível, foi uma coisa inesquecível naquele Uhum. momento ainda mais. E quando eu soube que eu tinha sido eleita a MVP da competição e a melhor lateral direita do mundo, eu foi um tapa assim na cara, foi uma sensação de que, tá vendo, você se boicotou tanto, se questionou tanto e precisou alguém vir e falar para você que você merecia estar aqui. Só que assim, é algo que é assim um pouco injusto, porque é um esporte coletivo, né? E eu vejo Uhum. assim, Uhum. independente que eu entendo que tem todo um reconhecimento de um trabalho, um destaque individual, mas nada é possível se a minha equipe não contribuir para aquilo. Então, assim, desde sempre eu tenho isso comigo e eu vou levar isso sempre. É de que é um prêmio individual, mas que sem as meninas ali comigo, sem uma comissão técnica, sem todo um trabalho, ele não seria possível. Então, foi agora na Rússia, quando eu fui eleita a melhor lateral direita do mundo de novo, veio com um gosto bem diferente. Eu tinha passado por uma cirurgia bem complicada. Eu estava tinha me recuperado, ainda tinha algumas inseguranças, mas estava retornando, enfim, um pouco melhor depois de que eu operei. E eu vinha sentindo um incômodo muito grande no meu braço direito, que eu não entendia ainda o que que era. E eu sentia meu Uhum. braço travar à noite, eu sentia ele bem diferente, sabia que já tinha algo errado, mas não sabia o que era. Por eu ser canhota, não interferiu muito no que eu estava fazendo ali. Eu consegui, estava doendo, estava com muito incômodo, mas fui eleita a melhor do mundo, a melhor lateral direita do mundo. E quando eu cheguei aqui no Brasil, depois de um treino na quadra em que eu senti uma dor um pouco mais aguda, eu fui fazer um exame e vi que eu estava com uma lesão bem grave no ombro e que ela já estava acontecendo há alguns meses e que eu estava chegando ao limite. E aí, tanto que a indicação para o meu caso seria uma prótese completa no ombro, de tanto Nossa. que deformou. E aí, tudo isso me remeteu à premiação e me imaginar que eu fui eleita e eu que eu estava nessas condições. Então, o quanto que a gente é capaz de se superar e que eu iria passar por isso e que coisas melhores Uhum. iriam vir dali para frente também. Entendeu? Então, assim, todas essas premiações, sem dúvida, são um reconhecimento de um trabalho, a gente batalha muito, mas a gente também tem que ter humildade que sem as pessoas que estão do nosso lado contribuindo para isso não é possível, e que mais pessoas também. Se eu pudesse, eu compartilharia com muita gente isso. E uma sensação que eu trocaria também é a sensação da Rússia, de ficar no terceiro lugar e ter sido a eleita a melhor lateral direita. Eu trocaria o título mundial por essa premiação individual. Nossa, que bacana, cara. Tá vendo? É legal tocar nesses assuntos porque vem muita informação boa, tanto para espelho, para essa garotada que vem surgindo aí, entendeu, Patrícia? Então a gente toca nesses assuntos assim para poder motivar e saber que eles podem ir bem além do que imagina. Ó, dentro da quadra ou da praia, sempre tem aquela adversária que ela sempre está ali competindo contigo, né? E quem que foi a mais difícil de você marcar ou de você ser marcada? Que você fala, meu, essa daí não me deixa em paz, hein? Que você tem alguma assim que você consegue lembrar na memória que foi para marcar e para ser marcada? Olha, tem algumas assim, mas eu vou citar as recentes agora. A lateral da Noruega, eu não vou saber o nome dela agora é Martin, se eu não vou saber o nome dela de cabeça agora, mas a lateral da Noruega, ela fez uma semifinal contra a gente que foi bem dura, assim, de marcar. Ela estava bem inspirada
E no jogo anterior da chave eu tinha conseguido marcar, então eu estava confiante de que a gente conseguiria um resultado melhor nessa semifinal, mas ela estava num dia bem inspirado, então foi algo bem difícil. E agora uma outra que foi dura de engolir também foi contra a Dinamarca, também a lateral esquerda, não vou lembrar, mas uma menina que vinha com um giro muito baixo e muito rápido e que foi muito difícil para encaixar um bloqueio e ela conseguiu definir um jogo. Aí ela acabou ganhando praticamente o jogo para a Dinamarca, e foi uma semifinal também. A gente chegou aí para o shootout, né? A gente ganhou um set cada Uhum. um, mas ela estava num jogo aí que ela foi quase 100%. Então, são duas que estão atravessadas aqui, que eu quero ter uma oportunidade novamente de reverter essa situação. E contra, eu acho que assim, toda situação que eles acabam optando por fechar o lado direito, né? Como a gente está sempre em superioridade, a defesa acaba priorizando um lado, tanto para finalizar quanto para não finalizar. Então, Uhum. sempre quando a defesa está para o meu lado, é bem irritante. Dá vontade de falar, deixa eu arremessar uma bolinha, por favor. Deixa eu jogar só um pouquinho. E assim, são várias. Agora, uma defesa da Espanha, quando está inspirada, muito rápida, é bem chatinha de jogar. E sempre a Noruega e a Dinamarca são grandes defesas, então a gente tem sempre um belo desafio pela frente, e é assim que é bom de se jogar também. Que bom saber disso. Ó, Patrícia, qual é o sonho da Patrícia? A Patrícia tem um sonho ainda? Eu tenho um muito claro, assim, eu não sei se eu estarei lá, mas é óbvio que esse é o principal. A modalidade está passando por um momento muito especial, que é a sua sessão aos Jogos Olímpicos. Uhum. A decisão, inclusive, acontece dentro de algumas semanas, em dezembro, Sim. pelo Comitê Olímpico Internacional. Nós acreditamos, estamos muito confiantes de que a modalidade possa ser aceita, possa ingressar ao programa olímpico, e sem dúvida o meu sonho é jogar umas Olimpíadas pelo beach handball, né, pelo handball de praia, e que se não for possível jogar, sem dúvida esse sonho se estende de que um dia a modalidade seja olímpica, mesmo que eu não tenha oportunidade de estar nas Uhum. quadras, mas que a modalidade tenha o que ela merece, que é fazer parte do programa olímpico. Então acho que esse aí é um sonho que está bem vivo dentro de mim, bem próximo, e eu estou bem ansiosa. E dessa juventude que vem surgindo, aí você tem como citar alguém aí para que a gente possa ver aí dentro de logo aí, num futuro próximo, aí, algum atleta, ou no indoor, ou no de praia? Olha, tem bastante. Vou falar um pouco do handebol de praia, ainda mais nesse contexto da oportunidade de ser olímpica. O Brasil, ele é um ícone na modalidade, né? É o número um no ranking mundial, tanto no masculino quanto no feminino. E nós Uhum. temos excelentes, as melhores jogadoras do mundo estão aqui no Brasil. E essa garotada que vem chegando tem uma boa base no Rio de Janeiro, uma boa base no Nordeste também, tanto na Paraíba quanto no Rio Grande do Norte e em outros lugares também, com trabalhos muito ricos e que estão formando excelentes atletas, tanto no masculino quanto no feminino. Então, assim, no masculino tem o Aldri, que é um especialista que eu vejo um futuro muito promissor. Acredito muito que ele vai estar nas Olimpíadas. E no feminino, a gente teve a oportunidade de já fazer aí uma junção de atletas novas com atletas mais experientes. Então, Uhum. todas essas meninas que fizeram parte aí dessas últimas competições são renovações, né? Um percentual da seleção que foi para as últimas competições, uma porcentagem delas fazem parte dessa renovação e, sem dúvidas, elas também vão nos representar muito bem futuramente. São Que meninas. bom, que bom saber disso, que a sucessão vem surgindo forte também, que É, possa ser glorioso aí. olha, Ó, opa. eu fico só assim, eu vou só fazer uma observação, eu fico um pouco preocupada só.
né? Porque nós temos algumas atletas novas que têm um futuro aí promissor, mas ainda me preocupa a situação da nossa formação, aí do nosso incentivo de todo esse programa olímpico, né? Que é preciso, Uhum, já precisaria estar acontecendo, independente da modalidade de estar nas Olimpíadas ou não. A gente vê todos os países aí fora investindo, fazendo competições de base muito fortes, fazendo clínicas, fazendo realmente preocupado com essa geração, em formar atletas. E uhum. O Brasil está ficando um pouco para trás devido aí à falta de apoio, a muitos problemas que vem enfrentando na confederação. Então me preocupa. Nós temos sim um grupo de atletas novos que podem nos representar muito bem, mas nós precisamos de muito mais. O trabalho tem muito trabalho pela frente para ser feito, para que a gente consiga manter o Brasil lá no topo do mundo. Muito boa colocação, ô Patrícia, porque eu bato na tecla aqui direto em um monte de esportes aí. Hoje mesmo já passou judô por aqui, já passou atletismo, então são realidades que precisa sim de um olhar mais clínico, de investidores, de apoiadores, porque não dá para ser um índice, você ter um índice olímpico, ter atletas, se você não tem uma estrutura que possa manter esses atletas, dar uma estabilidade para eles, porque não adianta ter só atleta de ponta se você não tem a base para ele, entendeu? Então eu bato na tecla aqui, muito boa colocação que você expôs aí. Para mim, eu já ia, uma das últimas perguntas, você já adiantou, para mim é ótimo, porque surgiu de você, nem precisou eu perguntar. E tem um fato agora que a gente está se encaminhando para o final da live, Patrícia, que é as situações cômicas, aquelas situações de mico que às vezes a gente paga em algumas situações de viagem, de competições. Você tem alguma que você possa contar? Olha, tem várias. Não sei se todas eu posso contar, muitas eu acho melhor deixar. As melhores não podem, né? Mas assim, a seleção brasileira, tanto a masculina quanto a feminina, tem um espírito, assim, uma alegria que é uma referência, né? Mundialmente, nós somos notados por isso, por chegar sempre fazendo um samba na arena, por fazer as brincadeiras para fazer a interação. O beach handball, né, o handball de praia, é um esporte característico pelo fair play e por essa interação. Os países realmente se respeitam muito e interagem muito, todo mundo realmente cai na brincadeira. Então sempre tem aquela situação que a gente que olha e fala, nossa, não acredito que aconteceu isso. Então, assim, acontecem muitas coisas nas festas de encerramento e são muito engraçadas. Você vê culturas diferentes, danças diferentes, brincadeiras diferentes. Tudo é bem cômico, bem engraçado. Eu não consigo, assim, te colocar um ponto isolado, mas sem dúvida eu já dei muita risada nessa trajetória na seleção, porque todo mundo está muito feliz ali e a modalidade tem isso como característica também, essa alegria e essa interação. Então tem aqueles famosos trotes de calouro, né? De ter que dançar no meio da arena, de ter que ir no palco, numa festa de encerramento e fazer alguma coisa, e tudo isso é sempre muito, alguns desafios, né? Então, toda viagem traz uma história aí muito engraçada que a gente, quando se reencontra, sempre conta e a risada vem à tona da mesma maneira. Muito bom. Isso é do brasileiro, né? Não tem jeito, né, Patrícia? Isso aí tá no sangue, né? A gente transborda alegria, transborda irreverência e às vezes o impacto que causa lá fora é de assustar a galera, né? Porque a galera não entende o que quer ser um brasileiro, né? É verdade. Todo mundo fica realmente esperando a gente chegar porque o Brasil, além de ser uma referência dentro de quadra, é uma referência da maneira que se porta fora da quadra também.
Então, a IHF nos trata com muito carinho, porque ela considera que o país, o Brasil, leva alegria para as competições, leva o espírito do handebol de praia, o Brasil é o espírito do handebol de praia. Então, a IHF nos trata com muito respeito, com muito carinho, e os países também sempre entram na nossa brincadeira. Se a gente chamar alguém para entrar numa roda de samba, eles aceitam a brincadeira, sempre. O Brasil tem como característica não, como uma marca, uma brincadeira de tchutchu, né? Que é aquela brincadeira de fazer tchutchu, a rodinha de... Aham, aham. E isso é um trote para todos os países. Então, sempre quando alguém passa, chega um calouro num outro país. Então, por exemplo, tem uma caloura no time da Noruega. Como as seleções são antigas, se conhecem, Uhum, uhum. todos sabem que é uma caloura, os países até falam, ó, é uma caloura, tchutchu, e avisam para que a gente possa se reunir e fazer um tchutchu na caloura. Então, é assim, é muito divertido, é um espírito muito saudável, assim, é uma alegria, uma energia muito boa, e é uma das características da modalidade, e por isso que a gente também acredita que ela deve estar nas Olimpíadas. Com certeza, isso aí, estamos na luta aqui, estamos na expectativa. Acredito que não vão colocar nenhum empecilho aí para a gente conseguir garantir mais 2 medalhas, porque não importa qual vai ser, mas certeza que vai chegar 2 medalhas aí para a gente, tanto uma no masculino e uma no feminino. Amém. Ó, Patrícia, infelizmente nós estamos chegando no final da live. E Eu falo porque ó, muito, né? não, é quando a live é boa, a gente nem percebe. Quando a live é ótima, a gente nem percebe, porque ela vai tomando uma direção tão alegre, tão envolvente, que passa batido o horário. Mas só que para finalizar, eu faço 5 palavras ou 5 frases, onde você responde o que vier no seu coração, pode ser? Pode ser. Vamos tentar. Família, Tudo. É uma base. E que eu sinto muita handebol. falta e muita saudade. Ó, desculpa que eu te cortei. A segunda é handebol. Handebol. Cara, são tantas palavras que me vêm na cabeça, assim, coração, mas eu posso dizer uma vida. Representar o Brasil é Inexplicável. subir no pódio é Uma das melhores sensações do mundo. e a última palavrinha, nós estávamos falando dela agora, Olimpíadas. Um sonho. Tá aí, passou, É. tá vendo? É que veio muitas palavras, mas tá bom. Sim. A Mas sensação são várias, né? nós do Brasil, nós chegamos na arena cantando uma música, né, onde um dos trechos é Um sonho a mais não faz mal, né, que é o Itska Gogô. Uhum. E esse é um lema que a gente leva para sempre, assim, porque toda vez que a gente chega lá, a gente quer ser campeão, quer viver uma coisa inédita, ou pelo menos uma coisa assim que possa valer a pena, e a gente acredita muito que um sonho a mais nunca faz mal. E as Olimpíadas vêm dentro desse contexto também. Sonhar com elas é um sonho e a gente acredita que não faz mal, que a gente vai chegar lá um momento. Com certeza, e nós estamos aqui ó, na torcida e na expectativa. Patrícia, queria te agradecer, meu. Nossa, não tem nem palavras. Quem não tem palavras agora sou eu, não tenho palavras para te agradecer aí, para falar um pouquinho da sua trajetória, para falar um pouquinho desse esporte maravilhoso, que a galera fecha as portas, né, para não mostrar em TV, divulgar mais. Puxa, isso daí deveria estar aí num patamar muito alto devido ao grande número de estrelas que tem, mas estamos buscando isso e as Olimpíadas logo mais vai concretizar isso tudo aí. Obrigado, viu, Patrícia?
Haroldo, eu que agradeço de coração a oportunidade. Eu fico muito feliz mesmo de levar o handball de praia a mais pessoas. Assim a gente talvez chega. A Tamires usa uma frase, é verdade, quem sabe ser picada pelo aquele mosquitinho do handball de praia, porque a gente acredita que esse esporte ele tem muito para oferecer. E a gente quer que mais pessoas possam conhecer, possam praticar, porque sem dúvida vai poder fazer a diferença na vida de muitos, assim como fez na minha vida, por exemplo. Uhum. Então, assim, o Brasil é o número um no ranking mundial, é um ícone, é uma referência, é respeitado lá fora, e a gente luta para que aqui dentro isso aconteça também de uma maneira bem potencializada. E que as escolas possam ter handball de praia, que as crianças possam conhecer, possam ter a oportunidade de um dia praticar e se favorecer de um esporte que tem muito aí para oferecer e só somar na vida dessas crianças também. Então conte comigo, né, se você puder, o máximo que eu puder divulgar, quanto mais crianças que a gente puder levar o handball de praia, eu vou estar sempre à disposição. Então quem tem a agradecer aqui pela oportunidade sou eu de coração mesmo. Muito obrigada. Que isso, e aqui fica portas abertas para você, manda direct aí para mim ou no Whats, o que você tiver de competição, você pode mandar que o canal vai publicar, vai divulgar, para quanto mais coisas vocês precisarem aí, pode ficar à disposição aí o canal. Da mesma forma que eu falei para Tamires, vou falar para você, quando tiver uma competição onde em São Paulo que o Hora H possa participar, nós vamos lá e vamos fazer ao vivo para a transmissão na internet para vocês, tá bom? Muito obrigada, é disso que a gente precisa, muito, para que as pessoas possam ver, possam conhecer e sem dúvida vão ter o interesse de querer praticar. Obrigado, Patrícia. Boa noite, se Obrigada. cuida e vamos torcendo aí para que em dezembro aí seja levantado no topo aí a nossa bandeira, tá bom? Já, já, falta pouco. Coração tá a Falta. mil. Grande abraço, Um Patrícia. Boa abraço, noite. boa Tchau, tchau. noite. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu, Tchau, pessoal. tchau. Obrigado, pessoal. Oh, desculpa. Obrigado, pessoal, que entrou na live, participou, mandou joinha, me perdoa. É que a gente entra na conexão de Olimpíadas, que na torcida e acabei passando batido. Brigadão, viu? Se quiser aproveitar e agradecer, Patrícia, fica à vontade. Eu também agradeço, obrigada ao pessoal. Vi que o Rodrigo entrou aí, falou bem aí de mim. Todo mundo sempre me trata com muito carinho e eu sou muito grata. Sem dúvidas, todas essas pessoas eu levo sempre no meu coração, de uma maneira muito especial. São pessoas que me tratam muito bem, que só somam. Então, obrigada a todo mundo que entrou, que acompanhou. E aproveito para deixar também um abraço para aqueles que vão a Edita aí também, que tem um projeto muito legal em Jundiaí. A Ingrid, que é a goleira da seleção, e entre outras pessoas que eu vi entrando aí. Então, só tenho a agradecer também a todo mundo que participou e todo mundo que vai assistir depois também. Qualquer coisa, podem me mandar mensagem que eu estou à disposição. Tá bom? Aí, agora sim, agora nos damos tchau certinho. Agora. Desculpa. Grande abraço. Tchau, 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 Patrícia. tchau. Obrigada. Obrigado eu. Tchau, tchau. Tchau.